Capítulo 8 Dor, Sofrimento e Sobrevivência. Quando se preparava para filmar Homem de Ferro, no início de 2007, o diretor Jon Favreau alugou um complexo em Los Angeles que já pertencera à Hughes Aircraft, companhia de desenvolvimento aeroespacial e tecnologia de defesa criada 80 anos antes por Howard Hughes. As instalações, uma série de andares interligados, serviram de escritório para a produção do filme e de inspiração para Robert Downey Jr., que faria o papel de Homem de Ferro, e de seu criador humano, Tony Stark. Downey se sentiu nostálgico ao examinar um dos hangares maiores que exalava decadência. Não muito tempo antes, aquele prédio abrigara as grandes ideias de um grande homem que sacudira as indústrias e fizera as coisas a seu modo. Downey ouvira alguns rumores sobre uma figura parecida com Hughes, chamada Elon Musk, que construíra seu próprio complexo industrial dos tempos modernos a cerca de 16 quilômetros de onde ele estava. Em vez de imaginar como devia ter sido a vida de Hughes, Downey podia talvez sentir o gosto da coisa de verdade. Em março de 2007, ele foi à sede da SpaceX em El Segundo e acabou sendo guiado por Musk em pessoa num passeio para conhecer o local. "Eu não me impressiono facilmente, mas aquele lugar e aquele cara eram incríveis", contou Downey. Para o ator, as instalações da SpaceX pareciam uma exótica e gigantesca loja de equipamentos. Funcionários entusiasmados corriam para lá e para cá, mexendo em uma variedade de máquinas. Jovens engenheiros interagiam com operários da linha de montagem e todos pareciam compartilhar uma empolgação genuína com o que estavam fazendo. "Parecia uma startup radical", disse Downey. Depois da visita inicial, ele foi embora satisfeito com o fato de os cenários que estavam sendo montados nas antigas instalações de Hughes terem paralelos com a fábrica da SpaceX. "As coisas não pareciam fora de propósito", contou. Além de ver aquele ambiente, Downey queria entrar na psique de Musk. Os dois caminharam, sentaram-se na sala de Musk e almoçaram. Downey apreciou o fato de Musk não ser um programador maluco, fedorento e irrequieto. Em vez disso, assimilou as excentricidades acessíveis de Musk e a sensação de que ele era do tipo despretensioso que podia trabalhar ao lado das pessoas na fábrica. De acordo com o ator, tanto Musk quanto Stark eram o tipo de homem que havia encontrado uma ideia pela qual viver e algo para se dedicar, e não desperdiçariam um instante. Quando voltou para o escritório da produção de Homem de Ferro, Downey pediu a Favreau que se certificasse de colocar um Roadster na oficina de Tony Stark. À primeira vista, isso significaria que Stark era tão descolado e bem relacionado que podia ter um Roadster antes mesmo de o modelo ser posto à venda. Numa análise mais profunda, o carro, situado como o objeto mais próximo da mesa de Stark, serviria como uma espécie de vínculo entre o ator, o personagem e Musk. "Depois de conhecê-lo e torná-lo real para mim, senti como se ele estivesse presente na oficina", disse Downey. "Eles se tornaram contemporâneos. Elon era alguém com quem Tony provavelmente sairia e se divertiria. Ou, mais provavelmente, eles fariam alguma estranha expedição à selva juntos para beber poções com os xamãs." Depois do lançamento de Homem de Ferro, Favreau começou a falar do papel de Musk como inspiração para a interpretação de Downey. Em muitos níveis, isso foi uma forçação de barra. Musk não é bem o tipo de cara que toma uísque no banco de trás de um Humvee em um comboio militar no Afeganistão. No entanto, a imprensa adorou a comparação e Musk passou a ter mais destaque como figura pública. Aqueles que o conheciam como o cara do PayPal passaram a vê-lo como homem de negócios rico e excêntrico por trás da SpaceX e da Tesla. Musk aproveitou a crescente visibilidade. Era algo que alimentava seu ego e lhe proporcionava um pouco de diversão. Ele e Justine compraram uma casa em Bel Air. O vizinho de um lado era o produtor musical Quincy Jones, do outro, Joe Francis, o infame criador dos vídeos Girls Gone Wild. Musk e alguns ex-executivos do PayPal, depois de resolverem suas diferenças, produziram Obrigado por Fumar e usaram o jato de Musk no filme. Embora não seja um beberrão, ele participava da vida noturna de Hollywood e de seu cenário social. "Havia muitas festas para ir", disse Bill Lee, um amigo próximo. Elon era vizinho de 2 subcelebridades. "Nossos amigos estavam produzindo filmes, e por meio da confluência de nossas redes de contato, toda noite havia algo para fazer." Numa entrevista, Musk calculou que sua vida o tornara 10% playboy e 90% engenheiro. "Tínhamos uma equipe doméstica de 5 pessoas
Durante o dia, nossa casa se transformava num local de trabalho, escreveu Justine num artigo para uma revista. Íamos a eventos a rigor para a arrecadação de fundos e ficávamos nas melhores mesas em boates da elite de Hollywood, com Paris Hilton e Leonardo DiCaprio se divertindo ao nosso lado. Quando Larry Page, cofundador do Google, casou-se na ilha caribenha particular de Richard Branson, estávamos lá, passando um tempo numa casa de praia com John Cusack e vendo Bono posar com bandos de fãs histéricas do lado de fora da tenda da recepção. Justine parecia apreciar ainda mais o status do que Musk. Escritora de romances de fantasia, ela mantinha um blog no qual detalhava a vida do casal e suas aventuras na cidade. Em um post, afirmou que o marido tinha dito que preferiria dormir com Verônica a dormir com Betty, da revista em quadrinhos Archie, e que gostaria de um dia ir ao Chuck E. Cheese. Em outro, escreveu que encontrou Leonardo DiCaprio numa boate e que ele implorou por um roadster de graça, o que lhe teria sido negado. Justine dava apelidos a personagens recorrentes. Então, Bill Lee se tornou Bill, o cara do hotel, por ele ter um hotel na República Dominicana, e Joe Francis era mencionado como o vizinho notório. É difícil imaginar Musk, reservado como é, convivendo com alguém tão ostentoso quanto Francis, mas eles se davam bem. Quando Francis alugou um parque de diversões para seu aniversário, Musk compareceu e depois acabou festejando na casa do amigo. Justine escreveu, e ficou lá um pouquinho, mas admitiu que achara aquilo meio careta. Ele tem ido a algumas festas na casa do VN e acaba se sentindo constrangido, porque parece que há sempre aqueles caras nojentos andando pela casa cantando garotas. Não quero ser visto como um desses caras. Quando Francis se dispôs a comprar um roadster, passou na casa de Musk e lhe entregou um envelope amarelo com $100 mil em dinheiro vivo. Por um tempo, o blog ofereceu um raro e bem-vindo vislumbre da vida de um CEO nada convencional. Musk parecia encantador. O público soube que ele comprou para Justine uma edição de Orgulho e Preconceito do século XIX, que seus melhores amigos o apelidaram de Elonius, e que ele gosta de fazer apostas de $1 em todo tipo de coisa. Como, você pode pegar herpes na Grande Barreira de Corais? É possível equilibrar 2 garfos com um palito de dente? Porque sabe que vencerá. Justine contou uma história sobre uma viagem de Musk a Necker, uma das Ilhas Virgens Britânicas, para encontrar Tony Blair e Richard Branson. Uma foto dos três foi publicada mais tarde na imprensa, mostrando Musk com um olhar vago. Justine escreveu, esse foi o olhar, estou pensando num problema do foguete de E. O que me dá quase certeza de que ele acabara de receber algum e-mail preocupante relacionado ao trabalho e estava claramente alheio ao fato de que uma fotografia estava sendo tirada. Esse também é o motivo pelo qual eu adoro isso. O cônjuge que a câmera captou é exatamente o que eu encontrei, digamos, na noite passada, a caminho do banheiro, parado no corredor com a cara séria e de braços cruzados. O fato de Justine deixar o mundo entrar no banheiro do casal deveria ter servido de alerta para o que estava por vir. Seu blog logo se tornaria um dos piores pesadelos de Musk. A imprensa não se deparava com um cara como Musk havia muito tempo. Seu brilho como milionário da internet aumentava cada vez mais graças ao sucesso permanente do PayPal. Ele também tinha um ar de mistério. Tinha um nome estranho, além da disposição para gastar enormes somas de dinheiro em espaçonaves e carros elétricos, o que era entendido como uma combinação ousada, exuberante e absolutamente espantosa. Musk tem sido chamado de parte playboy, parte cowboy do espaço, uma imagem dificilmente desfeita por uma ostensiva coleção de carros, que inclui um Porsche 911 Turbo, um Jaguar Série 1 1967, um BMW M5 da Harman e mais a já mencionada McLaren F1, que ele dirigiu a quase 350 km por hora num campo de pouso privado. Entusiasmou-se um repórter britânico em 2007. Depois, houve o jato militar soviético L-39, vendido após ele se tornar pai. A imprensa atentara para o fato de que Musk tendia a vender bem o peixe e depois lutar para cumprir os prazos prometidos, mas isso não tinha muita relevância. O peixe vendido por ele era tão maior que o de qualquer outro que os jornalistas se sentiam confortáveis em lhe dar espaço. A Tesla se tornara a queridinha dos blogueiros do Vale do Silício, que acompanhavam cada movimento da empresa e eram generosos em suas coberturas. De maneira semelhante, jornalistas que cobriam a SpaceX estavam extasiados por uma empresa jovem e agressiva ter chegado para alfinetar a Boeing, a Lockheed e, em grande medida, a NASA. Tudo o que Musk precisava fazer era, enfim, disponibilizar para o mercado algumas das coisas maravilhosas que vinha financiando.
Apesar de fazer um bom show para o público e a imprensa, Musk começara a ficar muito preocupado com seus negócios. A segunda tentativa de lançamento da SpaceX tinha fracassado e os relatos vindos da Tesla pintavam cenários cada vez mais sombrios. Musk iniciara essas duas aventuras com uma fortuna de quase 200 milhões de dólares e consumira mais da metade do dinheiro em troca de poucos resultados. À medida que cada atraso da Tesla se transformava num fiasco de relações públicas, o brilho de Elon diminuía. Surgiram boatos no Vale do Silício sobre seus problemas financeiros. Repórteres que meses antes o bajulavam se voltaram contra ele. O The New York Times alertou para os problemas do sistema de transmissão da Tesla. Sites especializados em automóveis se queixavam de que o Roadster poderia nunca ser entregue. No fim de 2007, as coisas se tornaram absolutamente desagradáveis. O Valleywag, o blog de fofocas do Vale do Silício, assumiu um interesse particular por ele. Owen Thomas, o principal jornalista do site, escavou as histórias da Zip2 e do PayPal e destacou as vezes em que Musk fora destituído do cargo de CEO para minar parte de sua credibilidade como empreendedor. Thomas depois defendeu a premissa de que Musk era um mestre da manipulação, que jogava rápido e perdia com o dinheiro dos outros. É maravilhoso que Musk tenha realizado pelo menos uma pequena parte de suas fantasias de infância, escreveu o repórter. Mas ele se arrisca a destruir seus sonhos ao se recusar a conciliá-los com a realidade. O Valleywag consagrou o Roadster como o fracasso número 1 de 2007 entre as empresas de tecnologia. Enquanto os negócios e a imagem pública de Musk sofriam, sua vida doméstica também degringolava. Seus trigêmeos, Kai, Damian e Saxon, nasceram perto do fim de 2006 e se juntaram aos gêmeos Griffin e Xavier. De acordo com Elon, Justine teve depressão pós-parto depois do nascimento dos trigêmeos. Na primavera de 2007, nosso casamento estava passando por sérios problemas, contou. Estava chegando ao fim. Os posts no blog de Justine confirmam essa sensação. Ela descreveu um Musk muito menos romântico e sentia que as pessoas a tratavam como um adereço com nada interessante a dizer, e não como uma escritora e alguém à altura do marido. Durante uma viagem a St. Bart's, os Musk acabaram jantando com alguns casais ricos e influentes. Quando Justine expôs suas opiniões políticas, um dos homens à mesa fez um comentário irônico sobre ela ser tão cheia de opiniões. E deu uma risada e bateu de leve na minha mão como se faz com uma criança, escreveu Justine no blog. Daí em diante, ela exigiu que o marido a apresentasse como uma romancista com livros publicados, e não apenas como sua mulher e mãe de seus filhos. O resultado? A maneira de Elon fazer isso durante o resto da viagem foi: Justine quer que eu diga a você que ela escreve romances. O que fazia as pessoas me olharem com um ar de mas que fofo, o que não me ajudou em nada. Quando 2007 deu lugar a 2008, a vida de Musk se tornou mais tumultuada. A Tesla praticamente teve que refazer grande parte do Roadster, e a SpaceX tinha dezenas de funcionários morando em Quad à espera do próximo lançamento do Falcon 1. As duas empreitadas estavam engolindo recursos. Elon começou a vender bens que estimava, como a McLaren, para levantar dinheiro extra. Musk tendia a esconder de seus funcionários a gravidade de sua situação financeira, sempre os incentivando a dar o melhor de si no trabalho. Ao mesmo tempo, supervisionava pessoalmente todas as compras significativas das duas companhias. Também instruía os empregados a tomar as decisões certas para equilibrar gastos e produtividade. Isso repercutiu nos funcionários da SpaceX como uma ideia nova, já que estes estavam acostumados a empresas da área aeroespacial tradicionais com enormes contratos com o governo que duravam anos e não geravam nenhuma pressão diária pela sobrevivência. Elon sempre trabalhava aos domingos, e tínhamos conversas em que ele impunha sua filosofia, contou Kevin Brogan, um dos primeiros contratados da SpaceX. Ele dizia que tudo o que fazíamos tinha relação com a nossa taxa de queima de capital e que estávamos queimando $100 mil por dia. Era uma maneira de pensar muito empreendedora, do Vale do Silício, a qual nenhum dos engenheiros aeroespaciais de Los Angeles estava acostumado. Às vezes, ele não permitia a compra de uma peça por $2 mil porque esperava que você a encontrasse por um preço menor ou que inventasse algo mais barato. Outras vezes, não hesitava em alugar um avião por $90 mil para levar algo para Quad porque aquilo salvaria um dia inteiro de trabalho. Portanto, valia a pena. Ele impunha em tudo uma urgência, esperando que a receita em 10 anos fosse de $10 milhões por dia.
Cada dia em que éramos mais lentos para alcançar nossos objetivos, era um dia em que perdíamos esse dinheiro. Musk estava totalmente consumido pela Tesla e pela SpaceX por necessidade, e não há dúvida de que isso exacerbou as tensões em seu casamento. O casal tinha uma equipe de babás para ajudar com os 5 filhos, mas Elon não podia passar muito tempo em casa. Ele trabalhava 7 dias por semana e, com frequência, dividia esse tempo entre Los Angeles e São Francisco. Justine precisava de uma mudança. Em momentos de autocrítica, ela se sentia indignada, percebendo-se como uma mulher troféu. Queria voltar a ser parceira de Elon e sentir um pouco daquela centelha do início, antes de a vida se tornar tão deslumbrante e atribulada. Não está claro até que ponto Musk revelou a Justine que sua conta bancária minguava. Ela, há muito tempo, sustenta que Elon a mantinha à parte das finanças da família. Entretanto, alguns dos amigos mais próximos dele vislumbraram a piora de sua situação. No primeiro semestre de 2008, Antonio Gracias, fundador e CEO da Valor Equity, encontrou-se com Musk para jantar. Gracias era investidor da Tesla e se tornara um dos amigos e aliados mais próximos de Musk, e pode vê-lo angustiado com o seu futuro. Segundo Gracias, as coisas estavam começando a ficar difíceis com Justine, mas eles ainda estavam juntos. Durante o jantar, Elon disse: "Vou gastar meu último dólar nessas empresas. Se tivermos que nos mudar para o porão dos meus sogros, faremos isso." A opção de se mudar para a casa dos pais de Justine expirou em 16 de junho de 2008, quando Musk deu a entrada no pedido de divórcio. O casal não revelou a situação imediatamente, embora Justine tenha deixado pistas no blog. No fim de junho, ela postou uma citação de Moby sem qualquer contexto. Não existe essa coisa de figura pública equilibrada. Se fossem equilibradas, elas não tentariam ser uma figura pública. No post seguinte, acompanhada de Sharon Stone, ela procurava uma casa para morar, por motivos não revelados, e alguns posts depois, falava sobre um grande drama que enfrentava. Em setembro, ela escreveu o primeiro post explícito sobre o divórcio, dizendo: "Tivemos um tempo bom, casamos jovens, levamos isso até onde podíamos e agora acabou." O Valleywag naturalmente publicou em seguida uma nota sobre a separação e observou que Musk vinha sendo visto com uma atriz de 20 e poucos anos. A cobertura da mídia e o divórcio permitiram que Justine escrevesse sobre sua vida privada de maneira muito mais livre. Nos posts seguintes, ela deu sua versão sobre como o casamento acabara, opiniões sobre a namorada e futura segunda mulher de Musk e os pormenores particulares dos procedimentos do divórcio. Pela primeira vez, o público teve acesso a um retrato bem desagradável de Elon e recebeu alguns relatos em primeira mão, embora de uma ex-mulher, sobre seu comportamento linha dura. Os textos podiam ser tendenciosos, porém, ofereciam uma visão de como Musk agia. Eis um post sobre o que precedeu o divórcio e sua rápida execução. O divórcio, para mim, foi como a bomba que se detona quando todas as outras opções se esgotaram. Eu não havia desistido da opção da diplomacia, e por isso ainda não dera a entrada no pedido. Ainda estávamos nos primeiros estágios do aconselhamento conjugal, 3 sessões no total. Elon, porém, tomou a frente da situação. Ele tende a gostar de fazer isso, quando me deu um ultimato: ou damos um jeito no casamento hoje, ou me divorcio de você amanhã. Naquela noite, e de novo na manhã seguinte, ele me perguntou o que eu queria fazer. Afirmei enfaticamente que não estava pronta para o divórcio. Sugeri que nós esperássemos pelo menos mais uma semana. Elon concordou, tocou o alto da minha cabeça e se foi. Mais tarde, naquela manhã, tentei fazer uma compra e descobri que ele cancelara meu cartão de crédito. Soube também, naquele momento, que ele fora adiante e dera entrada no pedido. Como sempre, Elon não me contou diretamente, pediu a outra pessoa que fizesse isso. Para Elon, cada post de Justine criava outra crise de relações públicas que se somava a uma torrente interminável de problemas enfrentados por suas empresas. A imagem que ele construíra ao longo dos anos parecia prestes a desmoronar juntamente com seus negócios. Era um cenário de desastre. Logo, o casal havia alcançado o status de divórcio de celebridades. A grande mídia se juntou ao Valleywag para acompanhar de perto os procedimentos judiciais ligados ao rompimento. Sobretudo, a luta de Justine por mais dinheiro. Na época do PayPal, ela tinha assinado um acordo pré-nupcial e agora argumentava que não tivera tempo ou disposição para examinar as implicações do documento. Ela levou o assunto para seu blog,
num post intitulado Caçadora de Fortuna e revelou que estava lutando por um acordo de divórcio que incluísse a casa, pensão alimentícia para ela e as crianças, 6 milhões de dólares em dinheiro, 10% das ações da Tesla que Musk possuía, 5% de suas ações da SpaceX e um Roadster. Ela também participou do programa Divorce Wars, da CNBC, e escreveu um artigo para a Marie Claire intitulado I Was a Starter Wife, Inside America Mrs. Divorce. Eu fui a princesa esposa, por dentro do divórcio mais conturbado dos Estados Unidos. O público tendeu a ficar do lado de Justine durante tudo aquilo, e não conseguia entender por que um bilionário não aceitava os pedidos aparentemente legítimos de sua mulher. Obviamente, um grande problema para Musk era o fato de que seus bens eram tudo menos líquidos, com a maior parte de seu patrimônio atrelada a ações da Tesla e da SpaceX. O casal acabou chegando a um acordo em que Justine ficou com a casa, 2 milhões de dólares em dinheiro, menos os honorários dos advogados, 80 mil dólares por mês de pensão para ela e os filhos durante 17 anos e um Roadster. Anos depois do acordo, Justine ainda tinha dificuldade de falar sobre sua relação com Musk. Durante nossa entrevista, ela foi às lágrimas várias vezes e precisou de intervalos para organizar os pensamentos. Musk, disse ela, escondera muitas coisas dela durante o casamento, e no fim, acabou tratando-a como mais uma adversária de negócios a ser vencida. Estivemos em guerra por um tempo, e com Elon isso é bastante brutal, contou. Bem depois do casamento, ela ainda falava sobre Musk no blog. Escreveu sobre Tallulah Riley e fez comentários sobre a capacidade dele como pai. Um post causou problemas a Musk por ter proibido bichos de pelúcia na casa quando os gêmeos completaram 7 anos. Questionada sobre isso, Justine disse: Elon é duro, ele cresceu numa cultura e em circunstâncias severas. Teve que se tornar rígido não apenas para prosperar, mas para conquistar o mundo. Ele não quer criar filhos delicados, super privilegiados e sem nenhuma direção. Comentários como esse pareciam indicar que Justine ainda admirava, ou pelo menos entendia, o caráter resoluto de Elon. Nas semanas após o início do processo de divórcio, em meados de junho de 2008, Musk mergulhou numa depressão profunda. Bill Lee começou a se preocupar com a saúde mental do amigo e, como um de seus companheiros de espírito mais livre, quis fazer algo para animá-lo. De vez em quando, Musk e Lee, um investidor, faziam viagens ao exterior e misturavam negócios e prazer. O momento era propício para esse tipo de viagem, e eles partiram para Londres no início de julho. O programa para aliviar a pressão começou mal. Os dois visitaram a sede da Aston Martin para se encontrarem com o CEO da empresa e conhecer a fábrica da montadora. O executivo tratou Musk como um fabricante de carros amador, mantendo um ar de superioridade e sugerindo que sabia mais sobre veículos elétricos do que qualquer um no planeta. Conforme Lee explicou, ele foi um completo imbecil, e os dois fizeram o possível para voltar correndo para Londres. No caminho, Musk teve uma dor de estômago que se agravou. Na época, Lee era casado com Sarah Gore, filha do ex-presidente Al Gore. Como ela estudava medicina, Lee lhe telefonou pedindo orientação. Os dois chegaram à conclusão de que Musk podia estar sofrendo de apendicite. Desse modo, Lee o levou a uma clínica no meio de um shopping. Como os exames deram negativo, Lee procurou animar Musk, incentivando-o a aproveitar a noite na cidade. Elon não queria sair, e eu também não, disse Lee. Mas fiquei meio que, não, vamos lá, nós já viemos até aqui. Lee convenceu o amigo a ir numa boate chamada Whiskey Mist, em Mayfair. O público lotava o pequeno e sofisticado estabelecimento e Elon quis ir embora 10 minutos depois de chegarem. O bem relacionado Lee mandou uma mensagem de texto para uma amiga promoter, que mexeu alguns pauzinhos para Musk ser encaminhado à área VIP. Ela, em seguida, entrou em contato com algumas de suas amigas mais bonitas, incluindo uma promissora atriz de 22 anos chamada Tallulah Riley, que logo chegaram à boate. Tallulah e suas 2 belas amigas vinham de uma festa de gala beneficente e usavam longos vestidos esvoaçantes. Tallulah estava vestida com aquela coisa enorme meio Cinderela, contou Lee. Musk e ela foram apresentados e ele se empertigou diante da visão daquela figura deslumbrante. Musk e Tallulah se sentaram à mesa com os demais, mas imediatamente concentraram sua atenção um no outro. Ela tinha acabado de alcançar o sucesso ao interpretar Mary Bennett em Orgulho e Preconceito, e se sentia a própria estrela. Por sua vez, Musk, mais velho, assumiu o papel de engenheiro gentil, de voz suave.
Ele sacou seu celular e mostrou fotos do Falcon 1 e do Roadster, mas Tallulah achou que ele apenas participava dos projetos, sem entender que Elon dirigia as empresas que desenvolviam as máquinas. Lembro-me de pensar que aquele cara provavelmente não conversava muito com jovens atrizes e que ele parecia muito nervoso, disse Tallulah. Decidi ser muito simpática e proporcionar a ele uma noite agradável. Mal sabia eu que ele falara com muitas garotas bonitas em sua vida. Quanto mais Musk e Tallulah conversavam, mais Lee os incentivava. Era a primeira vez em semanas que o amigo parecia feliz. O estômago dele não doía mais. Ele não estava deprimido. Era ótimo, disse Lee. Apesar de estar vestida para um conto de fadas, Tallulah não se apaixonou por Musk à primeira vista. No entanto, foi ficando mais impressionada e intrigada à medida que a noite avançava, sobretudo depois de a promoter apresentá-lo a uma modelo estonteante e ele dizer um educado olá e imediatamente se voltar de novo para ela. Imaginei que ele não podia ser tão ruim depois disso, contou a Tallulah, que então permitiu que Musk pusesse a mão em seu joelho. Ele a convidou para jantar na noite seguinte e ela aceitou. Com um corpo curvilíneo, olhos ardentes e um jeito de boa menina brincalhona, Tallulah era uma estrela de cinema em ascensão, mas não desempenhava esse papel fora de cena. Ela cresceu no idílico interior inglês, frequentou uma escola de elite e até uma semana antes de conhecer Musk morava com os pais. Depois da noite na Whiskey Mist, ela ligou para a família e contou sobre o cara interessante que conhecera e que construía foguetes e carros. Seu pai já comandara o National Crime Squad no Reino Unido e foi direto para o computador ver os antecedentes do rapaz, o que revelou o currículo de Musk de playboy internacional, casado e com 5 filhos. O pai de Tallulah a repreendeu por ser uma tola, porém, ela manteve a esperança de que Musk tivesse uma explicação e foi jantar com ele mesmo assim. Elon levou Lee para o jantar, e Tallulah, sua amiga Tasmin Egerton, também uma atriz bonita. As coisas ficaram mais agradáveis ao longo do jantar num restaurante deprimentemente vazio. Tallulah esperou para ver o que Musk falaria sobre si mesmo. Por fim, ele contou sobre os 5 filhos e o divórcio pendente. A confissão provou ser suficiente para manter Tallulah interessada e curiosa sobre até onde as coisas iriam. Depois do jantar, Musk e Tallulah saíram sozinhos. Deram uma caminhada pelo Sorro e pararam no Café Bohème, onde ela, abstêmia a vida inteira, tomou um suco de maçã. Musk continuou prendendo sua atenção e o romance engatou. Os dois almoçaram juntos no dia seguinte, depois foram ao White Cube, uma galeria de arte moderna, e em seguida para o quarto de hotel de Elon. Ele disse a Tallulah, na época ainda virgem, que queria mostrar-lhe seus foguetes. Eu estava cética, mas ele realmente me mostrou vídeos de foguetes, disse ela. Depois que Musk voltou para os Estados Unidos, eles mantiveram contato por e-mail durante algumas semanas, e então Tallulah comprou uma passagem para Los Angeles. Eu não estava pensando em namorar ou qualquer coisa assim, disse ela. Estava apenas me divertindo. Musk tinha outros planos. Tallulah estava na Califórnia havia apenas 5 dias, quando ele tomou uma atitude quando conversavam deitados na cama, num pequeno quarto do Hotel Península, em Beverly Hills. Ele disse: "Não quero que você vá embora. Quero me casar com você." Acho que eu ri. Ele então continuou: "Não, estou falando sério. Sinto muito por não ter um anel." Retruquei: "Podemos dar um aperto de mão se você quiser." E nós o fizemos. Não me lembro do que pensei na hora, e tudo o que posso dizer é que eu tinha 22 anos. Tallulah até então havia sido uma filha modelo, sem jamais dar aos pais muito motivo de preocupação. Ia bem na escola, atuara bem como atriz em algumas produções de alto nível e tinha uma personalidade suave, doce, que seus amigos descreviam como a encarnação de Branca de Neve. No entanto, lá estava ela, na varanda do hotel, informando a família que aceitara se casar com um homem 14 anos mais velho, que além de ter acabado de dar entrada no divórcio do primeiro casamento, tinha 5 filhos e 2 empresas. E Tallulah ainda nem sabia se já o amava depois de conhecê-lo há apenas algumas semanas. "Acho que minha mãe teve uma crise nervosa", disse ela. "Mas sempre fui muito romântica, e aquilo não me pareceu tão estranho assim." Ela embarcou de volta para a Inglaterra para pegar seus pertences, e seus pais voltaram com ela para os Estados Unidos a fim de conhecer Musk, que tardiamente pediu a bênção de seu futuro sogro. Elon não tinha casa própria, o que levou o casal a se mudar para a casa de um amigo dele, o bilionário Jeff Skoll, como Tallulah contou. "Eu morava ali há uma semana, quando um cara qualquer entrou. 'Quem é você?' perguntei. E ele respondeu:
Sou o dono da casa, quem é você? Expliquei quem eu era, e ele simplesmente foi embora. Musk, mais tarde, pediu novamente a mão de Tallulah em casamento na varanda da casa de Skoll, dando-lhe um anel enorme. Ele comprou 3 anéis de noivado para ela, incluindo o primeiro, uma joia gigantesca, um para o dia a dia, e outro criado por ele mesmo, com um diamante rodeado por 10 safiras. Lembro-me de ele dizer: ficar comigo foi escolher o caminho difícil. Não entendi bem na época, mas entendo agora. É bem difícil, uma jornada louca. Tallulah teve um batismo de fogo. O romance rápido lhe dera a impressão de estar noiva de um bilionário do jet set que conquistava o mundo. Teoricamente, isso era verdade, mas na prática revelou-se uma proposição mais questionável quando julho chegou. Musk pôde ver que tinha dinheiro à mão suficiente apenas para se arrastar até o fim do ano. Tanto a SpaceX quanto a Tesla precisariam de injeções de financiamento em algum momento só para pagar aos funcionários, e não estava claro de onde viria o dinheiro, com os mercados financeiros desordenados e investimentos sendo adiados. Se as coisas estivessem tranquilas nas suas companhias, ele poderia se sentir mais confiante para levantar o capital do que precisava, mas não estavam. Ele chegava em casa todo dia trazendo notícias de alguma calamidade, revelou Tallulah. Sentia uma pressão enorme, vinda de todos os lados. Era horrível. O terceiro lançamento da SpaceX, que partiria de Quad, era a maior preocupação de Musk. Sua equipe de engenheiros permanecera acampada na ilha, preparando o Falcon 1 para outra decolagem. Uma empresa comum se concentraria apenas na tarefa à sua frente, não a SpaceX. O Falcon 1 havia sido despachado para Quad em abril, juntamente com uma turma de engenheiros. Mais tarde, Musk designou outra equipe de engenheiros para um novo projeto: desenvolver o Falcon 9, um foguete de 9 motores que tomaria o lugar do Falcon 5 e serviria como possível substituto do ônibus espacial que se aposentava. A SpaceX ainda precisava provar que podia chegar ao espaço com êxito. Porém, Musk ainda tinha como meta concorrer a contratos milionários da NASA. Em 30 de julho de 2008, o Falcon 9 foi bem sucedido em um teste de disparo no Texas, com todos os seus 9 motores acendendo e produzindo 385 toneladas de empuxo. 3 dias depois, em Quad, os engenheiros da SpaceX abasteceram o Falcon 1 e cruzaram os dedos. O foguete levava como carga um satélite da Força Aérea, além de algumas experiências da NASA. Ao todo, a carga pesava 170 quilos. A SpaceX vinha fazendo mudanças significativas em seu foguete desde o último e fracassado lançamento. Uma empresa aeroespacial tradicional não iria querer um risco adicional. Porém, Musk insistiu para que a SpaceX desenvolvesse ainda mais sua tecnologia ao mesmo tempo que tentava fazê-la funcionar direito. Entre as maiores mudanças do Falcon 1 estava uma nova versão do motor Merlin 1, agora com um sistema de resfriamento aprimorado. O lançamento, marcado para 2 de agosto de 2008, foi abortado em cima da hora. A SpaceX se reorganizou e tentou fazer uma nova tentativa no mesmo dia. Dessa vez, tudo parecia estar indo bem. O Falcon 1 subiu e voou de maneira espetacular, sem nenhuma indicação de problemas. Os funcionários da SpaceX que assistiam ao evento em webcast, na Califórnia, gritaram e assobiaram. Então, bem na hora que o primeiro e o segundo estágio se separariam, algo falhou. Uma análise posterior revelaria que os novos motores haviam emitido um empuxo inesperado durante o processo de separação, o que levou o primeiro estágio a colidir com o segundo, danificando a parte de cima do foguete e seu motor. O fracasso do lançamento deixou muitos funcionários da SpaceX arrasados. Foi impressionante ver a mudança do clima na sala em 30 segundos, disse Dolly Singh, recrutadora da empresa. Foi o pior dia possível. Não é comum ver adultos chorando, mas lá estavam eles. Estávamos cansados e emocionalmente destruídos. Musk logo se dirigiu aos funcionários e os incentivou a voltar ao trabalho. Ele disse: "Nós vamos fazer isso. Vai ficar tudo bem. Não percam a cabeça", recordou Singh. Foi como mágica. Todos relaxaram na mesma hora e começaram a se concentrar em descobrir o que acontecera e como consertar o problema. Em minutos foram do desespero à esperança e à concentração. Musk também se mostrou positivo para o público, declarando que a SpaceX tinha outro foguete à espera de um 4º lançamento e mais outro, o 5º, planejado para logo depois. Também dei o sinal verde para iniciar a fabricação do voo 6, afirmou ele.
o desenvolvimento do Falcon 9 também continuará com força total. Na verdade, o terceiro lançamento foi um desastre, com consequências em cascata. Como o segundo estágio do foguete não disparou direito, a SpaceX não teve como verificar se havia realmente sanado o problema da agitação de combustível que arruinara o segundo voo. Muitos engenheiros da companhia estavam confiantes de que haviam resolvido essa questão e ansiosos pelo quarto lançamento, acreditando que tinham uma resposta fácil para o recente problema de impulso. Para Musk, a situação parecia mais grave, como ele contou. Eu estava super deprimido. Se não tivéssemos resolvido o problema do acoplamento do segundo lançamento, ou se algum outro incidente ocorresse, algo aleatório, como digamos erros no processo de lançamento ou no de fabricação, não relacionados a nada visto antes, seria o fim. A SpaceX simplesmente não tinha dinheiro suficiente para tentar um quinto lançamento. Elon pusera $100 milhões na empresa e não tinha nenhuma reserva por causa dos problemas da Tesla. O voo 4 era aquilo e só, disse ele. Entretanto, se a SpaceX tivesse êxito no quarto voo, inspiraria confiança no governo americano e em possíveis clientes, pavimentando o caminho para o Falcon 9 e projetos ainda mais ambiciosos. Perto do terceiro lançamento, Musk estava, como de hábito, ultra envolvido. Qualquer um da SpaceX que detivesse o lançamento iria para sua lista negra. Ele consideraria o funcionário responsável pelos atrasos, mas, tipicamente, também faria tudo o que estivesse ao alcance para ajudar a resolver problemas. Certa vez, eu detive o lançamento e tive que atualizar Musk 2 vezes por dia sobre o que estava acontecendo, contou Kevin Brogan. Mas, ele dizia, há 500 pessoas na empresa, do que você precisa? Um dos telefonemas deve ter sido dado quando Musk cortejava Tallulah, porque Brogan se lembrou de Musk ter ligado do banheiro de uma boate em Londres para descobrir como havia sido a soldagem de uma parte grande do foguete. Ele deu outro telefonema no meio da noite, deitado ao lado de Tallulah, e teve de sussurrar ao repreender os engenheiros. Ele tinha aquela voz de quem está na cama, então tivemos que nos debruçar sobre o viva voz enquanto ele nos dizia: "Vocês têm que se unir, merda!", lembrou Brogan. Com o quarto lançamento, as exigências e expectativas haviam chegado a tal ponto que as pessoas começaram a cometer erros bobos. O corpo do Falcon 1 costumava ser transportado para Quag numa barca. Dessa vez, Musk e os engenheiros estavam ansiosos e desesperados demais para esperar a viagem pelo mar. Elon alugou um avião cargueiro militar para levar o corpo do foguete de Los Angeles ao Havaí e em seguida a Quag. Uma boa ideia, exceto pelo fato de que os engenheiros da SpaceX esqueceram a influência que a pressão dentro do avião teria sobre o corpo do foguete, cuja espessura é de cerca de 1/3 de 1 centímetro. Quando o avião começou a descer no Havaí, todos a bordo ouviram ruídos estranhos vindo do compartimento de carga. Olhei para trás e vi o corpo do foguete enrugando, disse Bulent Altan, ex-chefe de aviônica da SpaceX. Disse ao piloto para subir e ele o fez. O foguete havia se comportado quase como uma garrafa de água vazia num avião, com a pressão do ar empurrando suas laterais e fazendo-a ceder. Altan calculou que a equipe da SpaceX no avião tinha apenas 30 minutos para tomar uma providência em relação ao problema antes que tivessem que aterrissar. Então, sacaram seus canivetes e cortaram o invólucro apertado que mantinha o corpo do foguete firme. Em seguida, encontraram um estojo de manutenção no avião e usaram chaves inglesas para soltar algumas porcas, o que permitiria que a pressão interna do foguete se igualasse à do avião. Quando aterrissaram, os engenheiros se dividiram na tarefa de ligar para os principais executivos da companhia e contar sobre a catástrofe. Eram 3 da manhã no horário de Los Angeles, e um dos executivos se ofereceu para dar a terrível notícia a Musk. O raciocínio na hora era de que seriam necessários 3 meses para reparar os danos. O corpo do foguete havia cedido em vários pontos. Placas arrumadas dentro do tanque de combustível para impedir o problema da agitação de líquido haviam quebrado, e tinham surgido vários outros problemas. Musk ordenou para que eles continuassem em Quag e enviou uma equipe de reforço com peças para o reparo. 2 semanas depois, o foguete havia sido consertado dentro de um hangar improvisado. Foi como ficarmos presos numa trincheira juntos, disse Altan. Ninguém ia desistir e deixar o companheiro para trás. Quando tudo terminou, todos se sentiram incríveis. O quarto e possivelmente último lançamento para a SpaceX foi realizado em 28 de setembro de 2008. Os funcionários da empresa haviam se revezado em jornadas de trabalho ininterruptamente e sob a pressão angustiante
durante 6 semanas para chegar àquele dia. O orgulho deles como engenheiros e suas esperanças e sonhos estavam em jogo. As pessoas que assistiam na fábrica faziam o possível para não vomitar de tanta ansiedade, contou McLaury, mecânico da SpaceX. Apesar dos fracassos anteriores, os engenheiros em Coage estavam confiantes de que o lançamento ocorreria sem problemas. Alguns haviam passado anos na ilha realizando um dos exercícios de engenharia mais surreais da história humana. Por aquele foguete, haviam sido separados de suas famílias, atacados pelo calor, exilados em seu posto avançado na plataforma de lançamento, às vezes sem muita comida, durante dias a fio, enquanto esperavam que as janelas para os lançamentos fossem abertas, lidando com a frustração das sucessivas missões abortadas. Grande parte dessa dor, desse sofrimento e desses temores seria esquecida se aquele lançamento tivesse êxito. No fim da tarde do dia 28, a equipe da SpaceX ergueu o Falcon 1, pondo-o em sua posição de lançamento. Mais uma vez, o foguete destacou-se no horizonte, qual um artefato bizarro numa tribo de ilhéus, enquanto palmeiras balançavam ao lado e algumas poucas nuvens cruzavam o céu de um azul espetacular. Nessa época, a SpaceX havia aperfeiçoado suas transmissões via webcast, transformando cada lançamento numa grande produção, tanto para seus funcionários quanto para o público. 2 executivos de marketing da companhia passaram os 20 minutos anteriores ao lançamento analisando todos os detalhes técnicos da operação. Dessa vez, o Falcon 1 não transportaria carga de verdade. Nem a empresa nem as Forças Armadas queriam ver mais alguma coisa explodindo ou se perdendo no mar. O foguete levaria uma carga útil fictícia de 163 quilos. O fato de a SpaceX ter sido reduzida ao teatro do lançamento não incomodou os funcionários nem diminuiu seu entusiasmo. Quando o foguete rugiu e em seguida alçou voo, os funcionários na sede da companhia explodiram em festa. Cada marco que se seguiu, evacuação da ilha, checagens no motor com resultados positivos, foi novamente recebido com assovios e gritos. À medida que o primeiro estágio do foguete caía e o segundo estágio disparava num voo em cerca de 90 segundos, os funcionários ficaram extasiados, enchendo o webcast de gritos e euforia. "Perfeito!" disse um dos locutores. O motor Kestrel emitiu um brilho vermelho e iniciou sua queima de 6 minutos. Quando o segundo estágio disparou, enfim pude voltar a respirar e meus joelhos pararam de tremer, disse McLaury. A carenagem se abriu na marca dos 3 minutos e caiu de volta à Terra. E finalmente, aos 9 minutos de viagem, o Falcon 1 se fechou, conforme planejado, e entrou em órbita, tornando-se a primeira máquina de construção privada a realizar tal feito. Foram necessários 6 anos, 4,5 a mais do que Musk previra, e 500 pessoas para tornar esse milagre da ciência moderna e dos negócios realidade. Mais cedo naquele dia, Elon tentara afastar a tensão cada vez maior, indo à Disneylândia com o irmão Kimball e os filhos. Ele teve que voltar correndo para o lançamento às 4 da tarde e entrou na sala de controle da SpaceX 2 minutos antes da decolagem. Quando o lançamento foi bem sucedido, todo mundo começou a chorar, disse Kimball. Foi uma das experiências mais emocionantes que já tive. Elon saiu da sala de controle e caminhou até o térreo da fábrica, onde foi recebido como um astro do rock. Como ele disse em seu discurso, "Bem, foi incrível. Muitos achavam que não conseguiríamos. Muitos mesmo. Mas, como se diz, na quarta vez é que funciona, certo? Há apenas alguns países na Terra que fizeram isso. Países, em geral, empresas não fazem isso. Estou meio que mentalmente esgotado. Então pra mim é difícil dizer alguma coisa. Mas cara, esse é definitivamente um dos dias mais importantes da minha vida. E acho que provavelmente para a maioria das pessoas aqui. Nós mostramos que podemos fazer isso. Este é apenas o primeiro passo de muitos. Eu não sei vocês, mas eu vou festejar muito hoje à noite." Mary Beth Brown então bateu no ombro de Musk e o puxou para uma reunião. O brilho dessa vitória gigantesca esvaneceu logo depois que a festa acabou e a gravidade do inferno financeiro da SpaceX voltou a ser a maior das preocupações de Musk. A empresa tinha o projeto do Falcon 9 para sustentar e recebeu também sinal verde para construir outra máquina, a cápsula Dragon, que seria usada para levar suprimentos e, um dia, seres humanos à Estação Espacial Internacional. Historicamente, cada um desses projetos custaria mais de $1 bilhão, mas a SpaceX teria que descobrir uma maneira de construir as duas máquinas ao mesmo tempo e por uma fração do custo.
A empresa tinha aumentado radicalmente o ritmo de contratações e se mudara para uma sede maior, em Hawthorne, Califórnia. Também tinha um voo comercial contratado com o objetivo de colocar um satélite em órbita para o governo malásio. Porém, o lançamento e o respectivo pagamento só seriam realizados em meados de 2009. Enquanto isso, a empresa basicamente lutava para honrar sua folha de pagamento. A imprensa não tinha conhecimento da extensão das dificuldades financeiras de Musk, mas sabia o bastante para transformar o detalhamento da situação financeira precária da Tesla num de seus passatempos favoritos. Um site chamado The Truth About Cars deu início a uma vigília pela moribunda Tesla, em maio de 2008, e fez dezenas de posts ao longo do ano. O blog tinha um especial prazer em refutar a ideia de que Musk era de fato um dos fundadores da empresa, apresentando-o como financiador e presidente que meio que a roubara do gênio da engenharia Eberhard. Quando Eberhard criou um blog para publicar detalhes sobre os prós e os contras de ser um cliente da Tesla, o site de automóveis adorou repercutir suas queixas. O Top Gear, um programa popular da TV britânica, acabou com o Roadster, fazendo parecer que o carro tinha ficado sem combustível durante um teste de pista. Segundo Kimball, as pessoas fazem piada com a vigília pela moribunda Tesla e tudo mais, mas foi difícil. Em um dia, houve 50 artigos a respeito de como a Tesla morreria. Então, em outubro de 2008, poucas semanas depois do lançamento bem-sucedido da SpaceX, o Valewag voltou a entrar em cena. Primeiro, ridicularizou Musk por ele assumir oficialmente o cargo de CEO da Tesla em substituição a Dory, argumentando que Elon apenas dera sorte em seus êxitos anteriores. Em seguida, reproduziu uma carta de um funcionário da Tesla que fazia revelações sobre a empresa. A reportagem dizia que a Tesla acabara de promover uma rodada de demissões, fechara seu escritório em Detroit e lhe restavam apenas 9 milhões de dólares no banco. Temos mais de 1.200 pedidos, pelos quais recebemos várias dezenas de milhões de dólares de nossos clientes, e gastamos tudo, escreveu o tal funcionário. Nesse meio tempo, entregamos menos de 50 carros. Convenci um amigo próximo a pagar 60 mil dólares por um Roadster. Não posso mais, em sã consciência, assistir a isso e permitir que minha empresa engane o público e defraude nossos queridos clientes. Estes e o público geral são o motivo pelo qual a Tesla é tão querida. Mentir para eles é errado. Sim, a Tesla merecia grande parte da repercussão negativa. Contudo, Musk sentia como se o clima de 2008, com o ódio dos banqueiros e dos ricos, o tivesse transformado num alvo particularmente atraente. Era só coronhada, disse ele. Havia muito prazer com o sofrimento alheio na época, e isso foi ruim de muitas maneiras. Justine estava me torturando através da imprensa, que por sua vez publicava sem parar artigos negativos sobre a Tesla e reportagens sobre o terceiro fracasso da SpaceX. Isso me magoou muito. Eram dúvidas enormes sobre como minha vida estava indo, se meu carro funcionava, corria o processo do divórcio e tudo mais. Eu me sentia como um monte de merda. Não achava que superaríamos aquilo. Para mim, tudo à minha volta estava condenado. Quando Musk deu uma olhada nos cálculos referentes à SpaceX e à Tesla, ocorreu-lhe que apenas uma das duas teria chance de sobreviver. Eu podia escolher a SpaceX ou a Tesla ou dividir o dinheiro que me restava entre elas, disse ele. Era uma decisão difícil. Se eu dividisse o dinheiro, talvez ambas morressem. Se eu desse o dinheiro apenas a uma empresa, a probabilidade de que esta sobrevivesse era maior, mas isso significaria a morte certa da outra. Analisei os dois cenários vezes sem conta. Enquanto ele refletia, a economia piorava depressa e, portanto, suas condições financeiras também. Quando 2008 chegou ao fim, ele estava sem dinheiro. Tallulah começava a ver a vida de Musk como uma tragédia shakespeariana. Às vezes, ele se abria com ela sobre os problemas, outras se retraía. Ela o espiava quando lia algum e-mail e o observava crispando o rosto ao receber notícias ruins. Podia-se quase ouvi-lo debatendo mentalmente, disse ela. É difícil ver alguém que você ama passando por isso. Por causa das longas jornadas de trabalho e de seus hábitos alimentares, o peso de Musk oscilava muito. Bolsas se formaram sob seus olhos e sua fisionomia começou a parecer a de um corredor esgotado em último lugar numa maratona. De acordo com Tallulah, ele parecia a própria morte. Lembro-me de pensar, esse cara vai ter um ataque cardíaco e morrer. Parecia um homem à beira de um colapso. No meio da noite, Musk tinha pesadelos e gritava. Era uma dor física, disse ela. Ele pulava em cima de mim aos berros enquanto dormia.
o casal teve que pegar empréstimos de centenas de milhares de dólares com Skoll, amigo de Musk, e os pais de Tallulah se ofereceram para hipotecar novamente sua casa. Musk já não ia e voltava de jato entre Los Angeles e o Vale do Silício. Embarcava num voo comercial mais em conta da Southwest. Torrando cerca de 4 milhões de dólares por mês, a Tesla precisava fechar outra grande rodada de financiamento para atravessar 2008 e continuar viva. Musk tinha que recorrer a amigos só para manter em dia a folha de pagamento toda semana, enquanto negociava com investidores. Enviava apelos veementes a qualquer um que pudesse cogitar dispensar algum dinheiro. Bill Lee investiu 2 milhões de dólares na empresa e Sergey Brin 500 mil dólares. Um grupo de funcionários da Tesla deu cheques para manter a empresa funcionando, contou Diarmid O'Connell, o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da companhia. Isso se converteu em investimentos, mas na época eram 25 ou 50 mil dólares que não se esperava ver de novo. Era algo como, mas que merda, essa coisa está indo pro buraco. Kimball perdera a maior parte de seu dinheiro durante a recessão, quando seus investimentos afundaram, mas vendeu tudo o que restava e também injetou na Tesla. Quase fali, contou ele. A Tesla tinha deixado reservados os pagamentos adiantados feitos pelos clientes dos Roadsters, mas agora Musk precisava usar o dinheiro para manter a empresa funcionando, e logo esses recursos também haviam acabado. Tais manobras preocupavam Kimball. Tenho certeza de que Elon teria encontrado uma maneira de consertar as coisas, mas ele definitivamente assumiu riscos que poderiam levá-lo à prisão por usar o dinheiro dos outros. Em dezembro de 2008, Musk organizou campanhas simultâneas para tentar salvar suas empresas. Ouviu um rumor de que a NASA estava prestes a fechar um contrato para reabastecer a Estação Espacial Internacional. O quarto lançamento da SpaceX a pusera em posição de receber parte desse dinheiro, que diziam ser mais de $1 bilhão. Musk entrou em contato com algumas fontes em Washington e descobriu que a SpaceX poderia até ser a principal candidata ao negócio. Ele não mediu esforços para assegurar às pessoas que a empresa daria conta do desafio de levar a cápsula à estação. Quanto à Tesla, teve que procurar os investidores com os quais contava e lhes pedir que participassem de outra rodada de financiamento. Dinheiro que precisava entrar na noite de Natal para evitar a falência. Para insuflar nos investimentos algum grau de confiança, ele fez um esforço derradeiro para levantar o máximo de fundos pessoais possível e pô-los na empresa. Pegou um empréstimo em nome da SpaceX, aprovado pela NASA, e destinou o dinheiro à Tesla. Procurou mercados secundários para tentar vender algumas de suas ações da SolarCity. Também se apoderou de cerca de 15 milhões de dólares surgidos quando a Dell adquiriu uma startup de softwares de centro de dados chamadas Everdream, fundada por primos de Musk e na qual ele investira. Foi como Matrix, disse Musk, descrevendo suas manobras financeiras. O acordo da Everdream realmente salvou minha pele. Musk juntara 20 milhões de dólares e pedira aos habituais investidores da Tesla, já que nenhum outro investidor aparecera, que chegassem a esse número. Eles concordaram, e em 3 de dezembro de 2008, estavam finalizando a papelada para a rodada de financiamento quando Musk descobriu um problema. A Vantage Point Capital Partners assinara todos os papéis, exceto uma página crucial. Musk telefonou para Alan Salzman, cofundador e sócio-diretor da Vantage Point, para tentar esclarecer a situação. Salzman contou que a firma não concordava plenamente com a rodada de investimento porque avaliara mal a Tesla. Disse a ele: "Tenho uma solução excelente então. Pegue toda a minha parte do negócio. Tive muita dificuldade para conseguir o dinheiro. Com base no que temos no banco agora, jogaremos a folha de pagamento para a semana que vem. Portanto, a não ser que você tenha outra ideia, pode ou participar com quanto quiser, ou permitir que a rodada seja realizada, porque do contrário, iremos à falência." Salzman se esquivou e pediu a Musk para se apresentar na semana seguinte, às 7 da manhã, aos diretores da Vantage Point. Sem poder esperar uma semana, Elon pediu para ir à empresa no dia seguinte. Salzman recusou, obrigando-o a continuar pegando empréstimos. O único motivo pelo qual ele queria a reunião em seu escritório era para eu chegar de joelhos, implorando por dinheiro e ele poder dizer não, teorizou Musk. Que babaca. A Vantage Point se recusou a falar sobre esse período, mas Musk acredita que a tática de Salzman fazia parte de uma missão para falir a Tesla. Ele temia que a Vantage Point lhe tirasse o cargo de CEO, recapitalizasse a Tesla e emergisse como principal proprietária da fabricante de carros.
A Vantage Point poderia então vender a Tesla para uma montadora de Detroit ou se concentrar na venda de sistemas de transmissão elétricos e pacotes de baterias, e não na fabricação de carros. Tal raciocínio teria sido bem prático do ponto de vista empresarial, mas não combinava com os objetivos de Musk. A Vantage Point estava forçando sua sapiência pela garganta de um empreendedor que queria fazer algo maior e mais ousado, ponderou Steve Jurvetson, sócio da Draper Fisher Jurvetson e investidor da Tesla. Talvez eles estejam acostumados a fazer um CEO se curvar, mas Elon não é assim. Em vez disso, Musk assumiu outro risco enorme. A Tesla recaracterizou o financiamento como uma rodada de dívida, em vez de uma rodada de participações, por saber que a Vantage Point não poderia interferir num acordo de dívida. A parte difícil dessa estratégia era que investidores como Jurvetson, que queriam ajudar a Tesla, foram postos numa situação complicada, pois firmas de capital de risco não são estruturadas para acordos de dívida, e convencer seus financiadores a alterar as regras normais de compromisso com uma empresa que poderia muito bem ir à falência em questão de dias seria uma tarefa muito complexa. Sabendo disso, Musk blefou. Disse aos investidores que pegaria outro empréstimo via SpaceX e financiaria ele próprio toda a rodada. Todos os 40 milhões de dólares. A tática funcionou. Quando há penúria, isso naturalmente reforça a cobiça e leva a mais interesse, explicou Jurvetson. Também tornava mais fácil voltarmos para as nossas firmas e dizer: eis o acordo, embarcamos ou não? O acordo acabou sendo fechado na noite de Natal, evitando que horas depois a Tesla fosse à falência. Restavam a Musk apenas algumas centenas de milhares de dólares, e ele não conseguiria pagar a folha dos empregados no dia seguinte. Ele acabou pondo 12 milhões de dólares e as firmas de investimento completaram o restante. Quanto a Salzman, Musk afirmou: ele deveria ter vergonha de si mesmo. Na SpaceX, Musk e os principais executivos da empresa haviam passado a maior parte de dezembro sobressaltados. De acordo com relatos da mídia, a empresa, antes a principal candidata ao grande encontro da NASA, havia caído em desgraça na agência espacial. Michael Griffin, que quase fora cofundador da SpaceX, era o diretor da agência espacial e se voltara contra Musk. Ele não gostava das táticas empresariais agressivas de Elon, vendo-o como alguém no limite da falta de ética. Outros sugeriram que na verdade ele tinha inveja de Musk e da SpaceX. Contudo, em 23 de dezembro de 2008, a SpaceX recebeu uma notícia chocante. Integrantes da NASA haviam apoiado a ideia de a empresa se tornar fornecedora da Estação Espacial Internacional. A SpaceX recebeu 1,6 bilhão de dólares como pagamento por 12 voos para a estação. De férias com Kimball em Boulder, Colorado, Musk começou a chorar quando as transações com a SpaceX e a Tesla deram certo. Eu não tinha tido oportunidade de comprar um presente de Natal para Tallulah nem nada, disse ele. Fui correndo para a rua em Boulder e o único lugar aberto vendia umas bugigangas de merda e estava quase fechando. A melhor coisa que encontrei foram uns macacos de plástico com cocos, aqueles macacos tipo não vejo, não ouço, não falo. Para Gracias, amigo de Musk e também investidor da Tesla e da SpaceX, o ano de 2008 lhe revelou tudo o que precisaria saber sobre o caráter de Musk. Ele viu um homem que chegara aos Estados Unidos sem nada, que perdera um filho, que estava sendo ridicularizado na imprensa por repórteres e pela ex-mulher, e ainda prestes a ter o trabalho de sua vida destruído. Segundo ele, Elon tem a capacidade de trabalhar mais e resistir a mais estresse do que qualquer um que conheci. O que ele passou em 2008 teria destruído qualquer um. Ele não apenas sobreviveu, continuou trabalhando e permaneceu concentrado nisso. Essa capacidade de permanecer centrado em meio a uma crise se destaca como uma das principais vantagens de Musk sobre outros executivos e adversários. A maioria das pessoas que passa por esse tipo de pressão se desgasta, disse Gracias. Enquanto as decisões das pessoas comuns se mostram ruins, Elon se torna hiperracional. Ele ainda é capaz de tomar decisões de longo prazo muito claras. Quanto mais é difícil a situação, melhor ele se sai. Quem testemunhou o que ele enfrentou agora tem mais respeito pelo cara. Nunca vi nada parecido com sua capacidade de aguentar a adversidade.